hoje o TSE também está retomando uma pauta bastante relevante que rende muita discussão, viu, Cris? Que é uma proposta que obriga os partidos a destinarem recursos do fundo eleitoral de maneira proporcional à quantidade de candidatos negros e candidatos brancos. Já houve posicionamento, por exemplo, do presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso. Edson Fachin também já votou, assim como Alexandre de Moraes, e votaram no sentido de estabelecer essa cota financeira. Vamos entender um pouquinho mais os bastidores dessa discussão? A gente conversa agora com o Dr. Eduardo Tavares, que é advogado, especialista em direito eleitoral e membro fundador da Academia Brasileira Eleitoral. Doutor Eduardo, boa noite. Bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. O TSE está cumprindo o seu papel ao lidar com um julgamento desse tipo? Porque quando a discussão foi para o lado das mulheres, a decisão saiu do Supremo Tribunal Federal, não é mesmo? Sim, é preciso nós entendermos que o TSE, boa noite a todos em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade. É preciso entender que o TSE está decidindo isso em uma reclamação, em uma consulta. Essa consulta, ela não gera efeitos vinculantes a nenhum dos tribunais, mas ela serve como um parâmetro para o qual os tribunais regionais eleitorais devem apreciar. Então, ela não tem efeito vinculante, ela é um ato meramente administrativo, mas que já serve para dizer como o tribunal vai se comportar. O que está acontecendo? Nós tivemos aí a questão das mulheres, e o que está se buscando com essa consulta é buscar a paridade de armas entre as disputas eleitorais, assim como se garantiu a participação mais ativa das mulheres, e aí depois teve um efeito multiplicador, que foi, por exemplo, a cassação de várias chapas de candidatos que não observaram ou que fraudaram as cotas, trazendo candidaturas laranjas. Esse caso dos negros, nós temos uma questão muito peculiar que deve ser observada. Por exemplo, o voto do ministro Alexandre de Moraes, ele traz uma baliza que ele diz que é necessário, é possível, mas que é preciso ali gerar uma questão, como digamos assim, uma regra de contenção, e essa regra de contenção ela precisa ser muito bem avaliada, porque ela pode gerar fraudes nos partidos políticos, ela pode reduzir a participação dos negros, né, dentro do plenário eleitoral, mas é uma discussão necessária. E aqui, infelizmente, nós estamos vivendo um momento no qual o país ainda tem que discutir cotas de participação para garantir a efetividade das minorias. Só que isso é muito importante, esse pontapé inicial é muito importante. Por quê? Porque com isso nós garantimos um fortalecimento da democracia. Como diz a ministra Carmen Lúcia, quando a democracia está em crise, o resultado, ou seja, a profilaxia, o remédio, deve ser mais democracia. E nessa disputa, desde que acabou ali a possibilidade de empresas gerarem o financiamento e veio aquele grande fundão eleitoral, nós já conseguimos trazer os candidatos menos abastados, aproximá-los dos candidatos mais abastados, e com isso a participação popular, a disputa de ideias vem dando mais lugar a essa discussão, a escolha dos candidatos, do que a compra de voto, que antes nós tínhamos a disputa do tostão contra o milhão. Então, respondendo a sua pergunta, o Tribunal Superior Eleitoral está, sim, cumprindo com a sua obrigação constitucional, mas eu penso que é necessário que esse tipo de conduta, esse tipo de regra, ele deva obedecer o princípio da legalidade, ou seja, o Congresso Nacional deve ser chamado à discussão. É necessária aí uma emenda constitucional, uma lei complementar, para garantir que tudo isso esteja posto em lei. É aquele mesmo caso que nós tivemos semana passada, por exemplo, da discussão sobre o abuso de poder religioso. É uma baliza, mas como não está previsto em lei, nós temos que ter um certo cuidado. E eu tenho certeza que essa discussão também chegará ao Supremo Tribunal Federal por outras vias, mas antes disso, é possível que movimentos, que entidades, que os próprios parlamentares cheguem e apresentem de modo próprio, ou seja, pelas suas próprias mãos, essa proposta. Doutor Eduardo, a gente sempre cai nessa discussão sobre determinar cotas, enfim, determinar números
justamente quando a gente discute a questão da presença das mulheres na política, né? E isso é importante, como o senhor destacou, porque leva a discussão para um outro patamar, que é a questão racial. E é importante justamente por causa dessa questão da igualdade. Hoje, como que funciona na política? Qual é a diferença? Existe uma diferença que a gente possa mensurar entre o que é destinado a candidatos brancos e ao que é destinado a candidatos negros? Não, justamente é isso. Essa é a discussão. Assim como tem para as mulheres, então tem que reservar 30%, o restante para candidatos brancos ele também tem que ter essa regra. Qual o limite que eu devo impor? Quanto eu devo dizer? Tudo isso é que nós vamos ter hoje uma resposta do Tribunal Superior Eleitoral. Deixa eu só refazer a minha pergunta. Na verdade é o seguinte, hoje a gente consegue mensurar quanto que se gasta em campanhas eleitorais com candidatos brancos e quanto se gasta com candidatos negros? Hoje, como nós não temos como mensurar, porque essa divisão ela não é feita. Entendi. Se não tem uma regra que diga que para determinadas candidaturas, para candidato tal, eu destino 5% do que recebi, 10% do que recebi. Infelizmente, hoje isso ainda está na mão dos presidentes dos partidos. Eles só têm que obedecer hoje a regra de 30% para as mulheres. Mas não diz que se desses 30% para as mulheres, serão 10% para aquela que tem mais idade, para aquela que tem menos idade, para aquela que é negra, para aquela que é branca. Eles cumprem a cota e encaminham da forma como eles querem. Agora, é indiscriminado hoje. Uma decisão do TSE saindo hoje, já que é um voto vista que está sendo devolvido, né? Ou seja, o ministro tinha pedido mais tempo e de uma semana para outra já conseguiu devolver. Se tendo um desfecho desse julgamento, isso já valeria para as eleições desse ano, doutor Eduardo? É outra questão que é muito importante de se trazer, porque nós estamos vivendo a pandemia alterou tudo, né? Inclusive, a emenda constitucional que alterou os prazos eleitorais, alterou a data das eleições, ela diz que não se aplica o princípio da anualidade para aquelas disposições que ela tem lá. Então, eu entendo que, como essa disposição não consta da emenda constitucional, ela não tem aplicação imediata para essas eleições, em razão do artigo 16 da Constituição, que diz que as regras que alteram o jogo eleitoral devem ser observadas um ano antes dela. Então, ela pode valer para as próximas eleições. Mas é uma outra discussão que vai se ter. A regra é que não se aplicaria. Entendeu? Apesar de, assim, entendo. Quando eu falo isso, eu posso até ser alvo de críticas, mas eu sou partidário da ideia. Eu acho que a subrepresentatividade, a subrepresentação tanto das mulheres quanto dos homens precisa receber uma atuação estatal imediata, mas é necessário que também nós observemos e respeitamos a legalidade. E a Constituição está aí para dizer que temos um quadrante, o quadrante é o princípio da anualidade. Então deve valer para as próximas eleições. Como eu já disse, a decisão que se toma em consulta ela é apenas uma diretriz, ela não gera obrigação imediata. Entendi. Agora, é interessante quando o senhor fala da necessidade desse debate no legislativo, e é necessário mesmo, só que é triste a gente pensar que o nosso legislativo não reflete a população brasileira. A gente tem um legislativo que é tomado por homens brancos, assim. Se eu for, de longe, chutar uma proporção aqui, eu chutaria lá para os 90%, pelo que eu via visualmente andando pelo Congresso Nacional. E aí é difícil despertar interesse de quem não está lá interessado nisso. Não é uma causa própria deles, né, doutor Eduardo? Nesse ponto eu preciso fazer aqui uma análise muito crítica, sabe? Quando nós temos uma discussão, um discurso de ódio, um ataque às mulheres, e nós vamos às redes sociais, eu estou fazendo um parâmetro, tá? Nós vemos que muitas mulheres representam o início dessa discussão. Em alguns pontos, nós temos negros que se põem contra negros. Nós temos aí um exemplo claro no governo federal. Mas, olha só, a questão da cota de gênero está sendo atacada por um projeto de lei da deputada Carol de Tone, do PSL de Santa Catarina, que é o PL 4.213 de 2020, que quer extinguir. Então, veja, nós temos mulheres que podem estar lutando contra mulheres, nós temos brancos que podem estar lutando contra brancos e contra negros, e aqui nós precisamos ter uma análise muito justa, porque o princípio está lá na Constituição, que o desenvolvimento da igualdade entre homens e mulheres e que não há diferenciação de cor ou raça, credo ou religião, precisa ser observado, a política é isso. Já dizia o filósofo que a política é a arte do tecelão, que é vestir refazer
o tecido com bons tecidos. E o tecido social precisa hoje disso. Ele precisa dessa renovação porque nós precisamos que os interesses sejam observados, absorvidos. Nós estamos no século XXI e nós estamos discutindo cota de participação de negros e brancos. Nós somos um país que é racista. Nós somos um país que é machista. E isso precisa mudar. E essa quadra histórica de 2020, as eleições de 2018 e o ano que nós viemos trazendo, 2018, 2019, 2020, serão balizadores para uma mudança, digamos assim, de 100% no pensamento popular. Porque hoje o povo pensa mais, as pessoas pensam mais. E eu tenho certeza que nós vamos ter mais mulheres disputando, nós vamos ter mais mulheres no judiciário, vamos ter mais mulheres no legislativo, vamos ter mais homens e mulheres negras nas classes de comando, mas é preciso sim que o Congresso se dê essa consciência, porque o legislador ele recebe uma procuração geral da sua população, do seu estado, para representar os seus interesses. E em todos os estados do país nós temos mulheres e homens, negras e negros, nós temos classes, nós temos indígenas, nós temos as classes as pessoas da LGBT, que precisam também ter representatividade, porque nós já somos um país que tem que acabar com esse massacre à minoria. E o que você falou é correto mesmo, o Congresso é feito quase 100% por homens brancos, e por isso que nós não temos hoje essa discussão. E essa possibilidade aí que o TSE está trazendo, ela é só a ponta do iceberg, porque vai chegar um momento que o Congresso Nacional vai ser constrangido a trabalhar essa pauta, porque é uma pauta que já cansou de esperar. É isso. Bom, vamos aguardar então se hoje finalmente sai um resultado aí do julgamento do TSE sobre essa questão fundamental para a gente discutir um pouco mais de representatividade na política brasileira. A gente conversou com o Dr. Eduardo Tavares, advogado especialista em direito eleitoral e membro fundador da Academia Brasileira Eleitoral. Muito obrigada pela conversa por aqui. Ótima noite para o senhor. Eu que agradeço aí a vocês e parabenizo por trazerem a pauta à tona. É assim que se constrói uma sociedade justa e igualitária, com discussão. Muito obrigado e fiquem bem. Obrigada. Obrigado.